Gente, nós estamos na Semana Mundial de Conscientização do Câncer de Ovário. É um tumor de difícil diagnóstico. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são 6.600 novos casos por ano no Brasil, com quase 4.000 mortes. E é sobre isso que a gente conversa ao vivo pela internet com o Daniel Fernandes. Ele é cirurgião oncológico e diretor do Hospital do Câncer 2, que é a unidade do INCA especializada em câncer ginecológico. Se você quiser participar, é só mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 99313-9599. Doutor, boa tarde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Diego. Eu que agradeço poder estar falando aqui com vocês sobre um tema tão relevante e importante para a saúde das mulheres. Pois é, doutor, eu queria começar explicando, então, falando um pouquinho mais com detalhes, o que é o câncer de ovário, como ele atinge o organismo. Então, o câncer de ovário, assim como os outros cânceres, ele surge por um crescimento desordenado dessas células. E essas células, ela pode, esse tumor, né, que vai crescer, ele pode invadir órgãos adjacentes ou mesmo disseminar para outros órgãos à distância. No câncer de ovário, no caso, o tumor começa a crescer ali no ovário, mas pode depois atingir alguns gânglios ali da pelve, da parte profunda do abdômen, e até mesmo o peritônio, que é uma camada fina ali que recobre os órgãos da cavidade abdominal, e numa fase mais avançada, ele pode até dar metástase para outros órgãos, como fígado, pulmão e até mesmo os ossos. Doutor, eu tenho um dado aqui, o senhor pode confirmar, me corrigir ou atualizar, mas 75% dos casos de câncer de ovário são identificados já em estágio avançado. Queria que o senhor comentasse então por que isso acontece e quais os riscos e complicações de um diagnóstico tão tardio. Não, perfeito. Infelizmente, Diego, 75 a 80% dos cânceres de ovários são diagnosticados numa fase avançada. E isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro. Porque, infelizmente, até o momento já foram feitos diversos estudos tentando criar um método de rastreamento, como a gente tem para outros tumores, como, por exemplo, para o câncer de mama, que a gente tem a mamografia, para o câncer do colo uterino, que a gente tem o Papa Nicolau, que a gente consegue antecipar o diagnóstico para uma fase mais precoce e, com isso, a paciente ter uma sobrevida maior e até mesmo a cura. O risco do diagnóstico tardio é que você vai pegar o câncer numa fase mais avançada. E quanto mais avançado tiver o tumor, mais difícil é o seu tratamento e menor é a sobrevida dessas pacientes. Doutor, vou colocar o Anderson Patrick na nossa conversa, porque já estão chegando perguntas, espectadores. Lembrando que você pode mandar a sua pelo WhatsApp, você que está em casa. Anderson Patrick, então, vai trazer uma pergunta para a gente ao vivo da nossa redação. Boa tarde, Patrick. Boa tarde, Diego. Boa tarde, doutor Daniel. Uma pergunta que chegou aqui agora da Larissa Vieira, de Sapucaia. Ela quer saber o seguinte: quem tem a síndrome do ovário policístico deve se preocupar mais com um câncer de ovário? Boa pergunta. Não tem uma relação direta do ovário policístico com risco aumentado para desenvolver o câncer de ovário. Ela pode ficar tranquila. Uma pergunta que chegou aqui agora pra gente, da Neide Vilela, de Itatiaia. Ela quer saber se o uso de pílula anticoncepcional pode reduzir o risco de câncer de ovário. Sim, o uso de pílulas. Mulheres que gestaram, né, que tiveram a gravidez e que usam pílulas anticoncepcionais têm o risco diminuído de desenvolver o câncer de ovário. E, doutor, quais seriam as principais causas conhecidas? Então, em relação, assim, de uma forma geral, o câncer, né, todos os cânceres, nenhum tipo de câncer tem uma causa específica. Geralmente ela é multifatorial. São vários fatores associados que culminam com o surgimento do câncer. Entre eles, hábitos de vida, né, como o tabagismo, que é um fator de risco para câncer de ovário e para outros tipos de câncer, a obesidade, que está diretamente relacionada a mais de 13 tipos de câncer, inclusive o câncer de ovário, e fatores hereditários, né? Se o paciente tem uma história familiar de câncer de ovário, câncer de mama ou até mesmo câncer de cólon, ela pode ter um risco maior de desenvolver o câncer de ovário. E, doutor, parece que os sintomas também não são tão intensos, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre eles e sobre a relação desses sintomas com a identificação e o diagnóstico desse câncer. Ótima pergunta.
Por conta da doença crescer ali lentamente, ela também não desenvolve um sintoma numa fase muito inicial, né? Ele vai crescer no ovário até o momento que esse ovário vai estar comprimindo algum órgão, por exemplo, o intestino ou a própria bexiga, e aí vai causar um sintoma de uma urgência urinária ou uma dificuldade em evacuar. Pode ter náuseas, aumento de gases, algum grau de indigestão, mas que são sintomas que não são específicos do câncer de ovário, né? Você pode ter por outras causas, mas são sintomas de alerta em que a paciente deve procurar um atendimento para poder identificar. Doutor, a visita frequente ao médico pode ser a principal forma de prevenção? A gente teve um probleminha na comunicação com o doutor, mas a gente estava já encerrando a nossa entrevista. Tá me ouvindo, doutor? Sim, agora sim. Maravilha. Rapidinho para a gente encerrar, dar essa mensagem que eu acho importante para falar de prevenção. A visita frequente ao médico seria a melhor forma? Bom, existem algumas formas dessa mulher estar se prevenindo contra esse câncer de ovário. Por exemplo, ela pode não fumar ou parar de fumar, controlar o seu peso corporal realizando exercícios físicos e sim visitar regularmente o médico, principalmente a partir dos 50 anos, né, uma vez que o câncer de ovário, a principal faixa etária, é a partir dos 60 anos. Então, ela visitando o médico regularmente a partir dos 50, fazendo exame ginecológico e tudo mais, ela pode, assim, talvez detectar mais precocemente esse tumor e ser tratada adequadamente. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação. Uma excelente tarde. Até a próxima. Obrigado a vocês pela participação. Um abraço. Até a próxima. Valeu.